Estamos terminando as férias de janeiro e aqueles que estavam descansando de férias estão voltando, a igreja já começa a sua normalidade. É bom a gente rever muitos irmãos que nós não vimos na semana passada, nem hoje pela manhã. Então a gente fica contente em rever vocês neste domingo. Deus nos abençoe no ano de 2015. Seja um ano muito rico da presença de Deus. Essa presença que nos falta para todas as coisas, que nós temos precisão para todas as coisas. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Nem sempre a gente tem no sentimento do outro pai, do outro mãe, do outro irmão, do outro marido, do outro esposa, do outro amigo, algo inabalável. Nem sempre. Você concorda comigo? Às vezes, como diria o Matuto, varia, né? Às vezes varia bastante. Às vezes o sentimento do outro, quando a gente pensa que é um, não termina não sendo. O quanto que a gente precisa de um ser que inabalavelmente nos queira bem. Faz sentido isso? Porque nem sempre, nem a pessoa que dorme conosco não se abala. Vocês concordam comigo? E quando essa pessoa tem TPM, então, hein? Não é verdade? Quando essa pessoa tem umas contas a pagar e o dinheiro está curto, então, tem gente que acorda mal-humorado, se abala logo cedo. Já viu alguém assim, não? Tem alguém que já acorda com o sentimento abalado, não é? Você vai dar um bom dia, ela responde assim: bom dia por quê? Não é? Mas como a gente precisa de alguém que seja e que nada o abale. E eu quero trazer esta palavra hoje, último domingo de janeiro. Eu quero trazer essa palavra para vocês, que há um amor inabalável. Eu vou pedir, aliás, já está lá. Vamos abrir Miqueias. Eu quero ver quem vai demorar para abrir Miqueias. É um livro complicado para se achar no Antigo Testamento. Vou ficar de olho aqui para ver se os irmãos estão craques, não é? E que abre assim. Não vale Bíblia que tenha, como é o nome daquele negócio do lado? Hein? O marcador, o índice na lateral. Não vale. Vamos lá, Miqueias capítulo 7. Tenham paciência comigo. Eu espero que o sermão seja rico, não seja longo e chato, mas que seja um sermão bastante edificante na sua vida. Miqueias capítulo 7, versículos 18 até o versículo 20, são 3 versículos, finalzinho do livro do profeta Miqueias. Diz assim, aliás, alguns áudios estão sendo gravados e estão sendo disponibilizados no site da igreja. Depois, se você quiser ver o que é que o pastor Itamar pregou à noite, o que é que o pastor Tiago pregou de manhã, e assim você vai poder dar uma olhada no site da igreja, que já está no ar a todo vapor, tá certo? Então você poderá dar uma boa consultada. O nosso pessoal que está ali na projeção, ele está gravando em áudio as nossas mensagens. Miqueias 7, 18 a 20 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti,
que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Livro do profeta Miqueias. Essa palavrinha Miqueias tem um significado mais ou menos com aquilo que a gente colocou aqui. Só que Miqueias não significa amor inabalável, mas significa quem é semelhante a Deus. A palavra Miqueias traz esse significado. Quem é semelhante a Deus. Se você olhar no início do livro do profeta Miqueias, no capítulo 1, você vai ver que Miqueias, ele teve uma visão. Era um homem morastita, ou seja, originário de Moresete Gate, um povoado naquela época situado a cerca de 35 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, que era a capital de Israel. Era uma cidade conectada a uma rede de fortalezas militares, que tinha muitas colinas de difícil acesso. Diferentemente de outros profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel, Miqueias, ele não vai dizer como que Deus o chamou para ser profeta. O versículo 1 do livro diz assim: a palavra do Senhor veio a Miqueias. É assim que diz, não diz como que Deus o chamou. Se você for ver o livro de Isaías, você vê como que Deus chama Isaías. Se você for ver o livro de Jeremias, você vai ver como é que Deus chama Jeremias, como que chama esses homens para ser profetas. Miqueias, a gente não tem informação de como aquele homem foi chamado para ser profeta. A gente só sabe que todo o livro que nós temos hoje de Miqueias foi fruto de uma visão que ele teve. Ele teve uma visão, e nesta visão Deus falou com o profeta, e o profeta então comunicou ao povo, transmitiu a visão que teve de Deus ao povo. É mais ou menos isso por volta do ano 738 antes de Cristo. No período em que havia a Síria dominava naquela época, surgia como uma grande potência mundial. O profeta Miqueias surge no meio do povo de Deus para profetizar a nação de Israel. E a gente vai ver que o tempo mudou. A gente está vivendo hoje a 2015 depois de Cristo. Se Miqueias viveu 700 anos antes de Cristo, você pensa aí que se passaram aproximadamente aí uns 2.800 anos da profecia de Miqueias até os nossos dias. Havia muitos problemas naquela época. O povo de Deus estava em colapso. Se você for ver no livro do profeta Miqueias, você vai ver uma situação muito caótica. Miqueias, no capítulo 2, versículo 1 e 2, você pode olhar depois. Havia uma exploração dos pobres pelos ricos. O profeta se levanta justamente para denunciar que os ricos estavam explorando os pobres. Ou seja, os ricos imaginavam a iniquidade no coração, em seus leitos, e à luz da alva o praticavam, porque o poder estava em suas mãos. Eles cobiçaram
campos e os arrebatavam dos seus proprietários, cobiçavam as casas e as tomavam, faziam com violência o extorquimento aos pobres. Mas não só tinha esse problema não, como você pode ver em Miqueias 2, havia corrupção dos políticos. Miqueias capítulo 3, você vai ver que a classe política de Judá estava corrompida, a tal ponto de Miqueias chamá-los de canibais. Eles comiam a carne do povo, arrancavam a pele e esmiuçavam os ossos. Era assim que Miqueias tratou os políticos inescrupulosos do seu tempo. Mas não somente na política, havia também uma injustiça no poder judiciário, quem julgava as questões do povo. Havia um lucro imoral por parte dos juízes daquela época. Eles terminavam sendo seduzidos pelas riquezas e favoreciam de forma injustas aqueles que mais tinham poder. Havia também uma decadência generalizada da família, ou seja, a sociedade de Judá procedia do palácio, passava pelo poder judiciário e descia até a estrutura familiar. As famílias não eram mais redutos de reserva moral, mas campos de guerra. Se você for ver no capítulo 7 de Miqueias, você vai prestar atenção que os filhos desprezavam os pais, as filhas se levantavam contra as mães, e um detalhe muito interessante, as noras se levantaram contra as sogras. Eu acho que aqui em Miqueias é que começou esse negócio de sogra não gostar de nora e vice-versa. Eu acho que foi mais ou menos aqui nesse livro, há 700 anos antes de Cristo, que começou essa má fama da sogra, não é? Ou seja, a situação da família em Miqueias estava decadente. Havia uma sociedade cuja família ela não se encontrava. A religião, capítulo 3 de Miqueias, versículo 11, que devia ser um facho de luz para a escuridão de todos os povos daquela época, povos que viviam na idolatria, no paganismo, ou seja, a religião havia se tornado um lugar de sacerdotes interesseiros, de profetas que adivinhavam por dinheiro. O amor ao dinheiro e a ganância dos religiosos, dos líderes religiosos, corrompeu a alma da espiritualidade daquela época. Mais ou menos esse era o diagnóstico do povo na época de Miqueias, que foi contemporâneo de Isaías. É nesse contexto que a gente percebe o profeta que havia perdido o apetite até mesmo por aquilo que ele mais apreciava. Se você for ver no capítulo 7 de Miqueias, você vai ver que ainda que tivesse uva para chupar, ele não tinha desejo para chupar as uvas. A alma daquele homem estava sem apetite de viver. É nesse contexto que começa no capítulo 7 de Miqueias, uma oração deste homem. Eu quero compartilhar com vocês. Dê uma olhadinha no capítulo 7 de Miqueias, quando ele diz assim no versículo 1, ele diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Ou seja, ele começa a fazer um clamor diante de Deus pela situação que o povo se encontrava. E especificamente o texto que a gente leu, dos versículos 18 até o versículo 20, Miqueias vai dizer para o povo o seguinte: que apesar do povo estar como estava,
que mesmo diante de todo esse contexto social, político, espiritual, Deus amava com amor inabalável. É interessante isso, não é? É como talvez Deus dissesse hoje para a gente assim: meu filho, não importa o que você faça, eu te amo inabalavelmente. Você acredita nisso? Às vezes a experiência que a gente tem com o outro, às vezes com outro pai, com outra mãe, com outro amigo, com outro irmão, é tão frustrante e decepcionante que a gente não consegue mais confiar no amor do outro, de quem a gente vê. Imagina no amor de Deus que eu estou pregando aqui hoje, não é? Talvez você possa dizer para consigo: pastor, que conversa é esta? Que amor inabalável é este que o Senhor está falando? Pois é, o texto que a gente leu vai justamente nos ensinar sobre este amor inabalável. Eu gostaria que, dá para colocar o texto de Miqueias 7, do versículo 18 até o versículo 20, eu gostaria que ele ficasse bem com letras grandes, Alessandro, se puder, talvez para tomar conta de todo esse paredão aqui atrás de mim, para que a gente saia daqui com essa certeza de que o amor de Deus é inabalável. Nada abala o amor de Deus, nem os seus pecados, nem os seus erros, nem os seus desatinos, nem seus desvios, nem a sua frieza espiritual, nem a sua descrença. Nada abala o amor de Deus por você. É isto que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. E eu quero justamente ver com vocês um pouquinho sobre essa questão desse amor inabalável, não é? Veja, por que o pastor está falando de amor inabalável? Por que ele está trazendo isso? O texto que a gente leu começa com uma pergunta de retórica. Olha lá, dá uma olhadinha lá, pergunta de retórica. Diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti? É uma pergunta de retórica. É uma pergunta que nela está contida a própria resposta. Aí a gente diz na literatura que é uma pergunta de retórica. Em outras palavras, trocando em miúdos, era mais ou menos como se Miqueias estivesse dizendo através do seu clamor, desde o início do capítulo 7, que não existe ninguém como Deus. Ele está dizendo assim que não há ninguém como o Senhor. Ou seja, a questão era, se você for ver no texto, é que não há ninguém como Deus. Não é aquele que te dá um carro do ano. Não há ninguém como Deus, não é aquele que te faz ter uma conta abundante de dinheiro no banco. Não há ninguém como Deus, não é aquele que te dá a saúde total e completa. Não, não é nesse sentido que não há ninguém como Deus. Recentemente eu encontrei um amigo que há muito tempo eu não via. A vida lhe pregou alguns reveses, e ele, separado da esposa, os filhos não estão muito afeiçoados a ele, ele não tinha para onde ir, nem o que fazer, nem o que comer. De repente Deus colocou na vida dele um homem que resolveu pegar na mão dele e lhe dar de tudo. De tudo. Unicamente
porque se afeiçoou dele. E não penso que é homossexualidade, não. Foi uma ajuda mesmo. Um indivíduo que tinha uma condição financeira excelente e que olhou para os reveses da vida que aquele jovem de 50 anos estava passando, deu a mão a ele e deu de tudo para ele. Isso acho que até as pessoas podem dar. A ideia de Miqueias é que não há ninguém, não há nenhum outro semelhante a Deus no que diz respeito ao trato do nosso pecado, que as igrejas não pregam hoje, né? As igrejas estão pregando que a felicidade do homem está por aquilo que ele possa possuir, no que diz respeito à profissão, a trabalho, a bens, a propriedades, a melhores empregos, etc, etc, etc. Na concepção de Miqueias, o principal problema do povo de Israel naquela época era justamente o pecado que estava no coração. E aí Miqueias faz essa pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Ou seja, não há outro que possa se comparar a ti. Mesmo que o povo tenha feito o que fez, vivido da forma que viveu, o amor de Deus por esse povo continuava inabalável. Ou seja, a questão era: não há outro que trate o pecado, a falha, como Deus. Era uma questão de caráter desse Deus cujo amor é inabalável. E aí a gente vê Miqueias falando de pelo menos algumas maneiras de Deus tratar os nossos pecados. Vamos dar uma olhadinha? Qual é a primeira aí? Hein? Quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade? Aí ele usa uma expressão: esqueces da transgressão. Olha, a forma de Deus perdoar é Deus esquecendo. É como se Deus dissesse assim: pare de rever as fitas dos seus pecados. É como se Deus estivesse dizendo assim. É como se Deus estivesse dizendo assim: para de olhar os filmes de um passado tão feio. Vamos pensar no passado, não passado. Pare de olhar para as coisas erradas que você fez hoje, no dia de ontem, em 2014. Ou quem sabe na sua infância, ou quem sabe na sua adolescência. Porque eu esqueço. É como se Deus estivesse dizendo isso para mim e para você hoje. O meu amor por você é tão inabalável que eu tomo uma decisão consciente de não mais lembrar dos seus pecados. A palavra esquecer aí poderia ser traduzida do hebraico para o português como cancelo. Chega. É como se eu deletasse da minha memória. Eu esqueço dos seus pecados. O amor de Deus é tão inabalável que não exista algo de errado que você possa ter feito que Ele não venha a esquecer através do seu perdão. Ponha isso no seu coração, na sua vida. É assim que Deus perdoa. Vem cá agora. É diferente do nosso perdão, né?
Não é diferente do nosso perdão, né? Não dá para a gente perdoar e sofrer de amnésia, não lembrar mais, não é? É difícil. Às vezes a mulher chega para o marido e diz: se você tivesse perdoado, você não lembraria. Ela está dizendo assim: se você tivesse me perdoado, você deveria estar doente de amnésia. Mais ou menos assim. Ninguém sofre de amnésia. Quem esquece é Deus, porque o amor dele é inabalável. A nossa memória não tem como a gente apagar a ofensa de alguém por nós. A gente continua, ainda que a gente possa lembrar de uma outra maneira, sem ser da maneira vingativa, ressentida, não é? Ok, se você está lembrando com uma maneira ressentida, vingativa, rancorosa, obviamente você não perdoou. Mas o fato de você lembrar a ofensa de alguém contra você, não significa que você não tenha o perdoado. Porque só quem esquece é justamente o nosso Deus. Ele é quem esquece. Mas ele não somente esquece. O que diz aí? O que diz? Além de esquecer, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas, o quê? Iniquidade. Tá. Primeira coisa é que ele esquece. A segunda coisa é que ele pisa aos pés as nossas iniquidades. Então, além de Deus esquecer, ele pisa aos seus pés. É como se ele debochasse das nossas iniquidades. Deixa eu dar uma pisada com deboche. É como se ele estivesse fazendo assim. É como se Deus estivesse pisando com deboche, pisando as nossas iniquidades e dizendo assim: meu amor é inabalável, meu filho, meu amor é inabalável. É como se ele estivesse pisando e estivesse fazendo assim. Fantástico! Não é? Deus não somente ele esquece, ele não quer que você traga o filme das coisas erradas, porque ele esquece. Além de esquecer, ele pisa com deboche as nossas iniquidades e diz: eu já perdoei isso aqui. E depois de pisar com deboche, o que é que ele faz? Lançará todos os nossos pecados, onde? Na profundeza do mar. É como se Deus dissesse assim, ó: lancei nas profundezas do mar, e Deus botasse uma placa na beira do lago: proibido pescar. Você não riu? Não é legal isso? É como ele, além de não lembrar e dizer assim: chega, não volta a fita, não começa a rever os filmes antigos da tua vida, meu amor é inabalável, para com isso. E depois disso ele diz assim: agora eu ponho assim e debocho das coisas ruins que você fez, porque meu amor é inabalável. E depois ele diz assim: aí não está bom não, e eu vou jogar aí, lá no fundo do mar. E botasse assim: Itamar, proibido pescar. Deus é muito inteligente, porque se ele só pisasse e deixasse os nossos pecados lá, a gente podia: tira o pé, deixa eu ver aqui, mas não, ele pisa e não deixa lá debaixo do pé dele, ele mesmo pega e lança lá nas profundezas do mar. Você já ouviu falar
da Fossa das Marianas. Quem já ouviu falar da Fossa das Marianas? Já viu, Rui? Pois é. Localiza-se na Micronésia. Eu nem sabia que tinha esse lugar. Micronésia. Eita, nomezinho. Deve ser uma derrota esse lugar. Micronésia. Fica no Oceano Pacífico. É o ponto onde existe a maior profundeza do oceano. 11.500 metros abaixo do nível do mar. 11 mil. Vai fazer um mergulho lá para você ver uma coisa. 11 mil. Se Miqueias soubesse disso, ele tinha colocado no livro dele assim, eu acho, que Deus lança os nossos pecados aonde? Como? Pois é, lá no mar da Micronésia. Maravilhoso. O amor de Deus é inabalável. Agora eu fico pensando assim, tudo isso que eu falei no início não foi para enrolar vocês, não. Eu falei tudo aquilo no início para mostrar que a situação do povo era caótica. A usura, o poder dos ricos em relação aos pobres, a corrupção política, da justiça. Não escapava nem os profetas e os sacerdotes, estava tudo corrompido. E Deus olha para este povo através do profeta, e o profeta diz assim: quem, ó Deus, é semelhante? Ou seja, é uma pergunta de resposta. Não há ninguém que ama como o Senhor. Um amor tão maravilhoso, tão inabalável, que perdoa, mas não perdoa de qualquer forma. Perdoa como? Esquecendo. Perdoa como? Pisando. E perdoa como? Lançando os nossos pecados nas profundezas do mar. Quero que você saia daqui hoje com a certeza desse amor inabalável. Às vezes o que parece muito com o amor de Deus é o amor de mãe, com todas as limitações. Todas as limitações. Mas às vezes eu acho que o amor de mãe se aproxima mais do amor de Deus do que o amor do pai. Eu acho que as mães sabem o que eu estou dizendo aqui. Há uns 15 anos atrás, me permita contar uma história pequena da minha vida. Os meus pais se desentenderam com meu irmão. Ele é usuário de drogas. E houve uma agressão física. E eu me lembro que eu me desloquei de onde eu estava, fui até a casa dos meus pais e disse para eles assim: eu não quero que vocês expulsem o meu irmão de casa, porque eu sei que ele é um doente, ele é um dependente químico e ele não quer se tratar. Mas eu também não quero que vocês fiquem na casa. Eu acho que vocês já são de idade, eu não queria vocês passando por algumas circunstâncias que possam afetar a integridade física de vocês. Moralmente, eu tinha conseguido um apartamento mobiliado, para isso que servem os amigos, ou não? Pois é. E levei meu pai e minha mãe para esse apartamento, pertinho da praia também. E eles estavam felizes que era um apartamento pequeno, tinha 2 quartos, sala, cozinha, devia ter uns 50 metros quadrados, mas todo mobiliado, todo bonitinho. E deixei eles lá, eles levaram os objetos de uso pessoal, deixou toda a casa para o meu irmão, montadinha, tudo lá. Meu irmão trabalhava, tinha o dinheiro dele, etc. Eu disse: resolvi o problema, não desamparei meu irmão, que é um dependente químico, e também não vou preocupar-me com a questão
da integridade física dos meus pais. E os deixei, voltei para a minha cidade, onde eu estava. Depois de, eu acho que uns 30 dias, eu quis voltar lá, para ver como é que estavam os meus pais. Voltei para o apartamento, fiz uma visita surpresa aos meus pais. Foi aquela festa, né? Quando vi o filho mais novo. Eles me chamam de Mazinho. E foi aquela festa. Eu reparei que a porta do quarto, de um dos quartos, estava fechada. Ela correu para fechar quando eu cheguei. E eu conversei com eles e tudo, e ela, meio aflita, disse assim: eu preciso te contar uma coisa. Eu olhei para ela e disse: conta. Ela disse: você sabe? Eu disse: não sei, eu não sei de nada. Ela disse: mas o teu irmão estava sozinho lá naquela casa. E não tinha quem lavasse a roupa para ele, não tinha quem cozinhasse para ele, não tinha quem cuidasse dele. Ele na época devia ter uns 40 anos de idade. E como tinha um quarto nesse apartamento a mais, eu pedi para ele vir morar aqui comigo. Sabe o que eu fiz? Eu olhei bem para minha mãe e disse: mãe, quando eu for mãe, eu vou entender isso que a senhora está fazendo. Não é? Eu disse para ela isso: quando eu for mãe, eu vou entender isso que a senhora está fazendo. Abracei. Eu acho que às vezes o que parece um pouco, com muitas limitações, com o amor de Deus, é o amor de mãe. Muitas vezes ele é inabalável. Os filhos batem de tudo que é lado. Só não vou falar uma expressão aqui porque é feio. Eu não posso porque eu sou pastor. Mas os filhos fazem nossas mães sofrerem muitas vezes e muitas vezes. E na maioria delas, a mãe está ali, inabalavelmente, para quando o filho precisar. Não é assim? Eu estou inventando. Pois é, esse amor de mãe que cheira um pouquinho a esse amor de Deus, é desse amor de Deus que eu quero trabalhar com vocês. Esse amor de Deus é inabalável. Nada que você faça pode mudar. Nada que você deixe de fazer pode mudar. Vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração? Você precisa disso para 2015. Desse Deus que perdoa. Mas é um perdão diferenciado. Porque Ele esquece, Ele pisa e depois arranca debaixo dos seus pés e lança lá no mar da Micronésia, a mais de 11.000 quilômetros de profundidade, e põe uma placa: proibido pescar. Acabou. Quero que nesta noite você se sinta assim. Saia daqui com esta certeza na vida de que o amor de Deus é inabalável. Nada que você possa fazer ou deixar de fazer muda o quanto Deus te ama. Ó Deus bendito, que essa palavra do profeta Miqueias seja a palavra para o nosso coração, para a nossa vida, e que ainda que venhamos a nos frustrar ou decepcionar com os outros,
que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Ó Pai de amor, se tem alguém aqui hoje sentindo-se perdido, desconfiado, descrente, quanto aos outros e até a ti mesmo, nesta noite o teu Espírito faça uma obra, o teu Espírito convença o quanto que o teu amor é inabalável, nos traz o perdão, independente do que tenhamos feito, ou independente da negligência da nossa vida. Pai querido, derrama este amor inabalável em cada vida, e que a gente saia daqui fortalecido no teu amor, este amor inabalável que nos perdoa, e quando nos perdoa, esquece do pecado, pisa o pecado e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ó Deus, te pedimos isto, no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, esse Pai que nos ama inabalavelmente, a comunhão, o consolo do Espírito, sejam com todos vocês agora e para sempre. Amém.